Sabia que desde 2009 a linguagem dos sinos é patrimônio imaterial brasileiro, registrado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN? Pois é, né, Abi? Diversas cidades brasileiras, elas preservam essa linguagem que comunica e principalmente que encanta também. Mas o que será que tem por trás desses sons que repercutem há séculos pelas cidades? Você já ouviu falar em sineiro? Você aí de casa conhece essa função, esse trabalho? Letícia Andrade está ao lado de um e conta tudo pra gente, não é isso, Lê? Boa tarde pra você, minha amiga. Oi, Abi, oi, Gui, boa tarde para vocês e para todos que nos acompanham no nosso Viva Tarde. Olha só, o sino já está tocando e hoje é dia de manutenção deles. E aí, para compartilhar com a gente um pouquinho da profissão, do que um sineiro faz, aqui ao meu lado, Manuel dos Sinos, como ele é conhecido, que está na área há 40 anos. Manuel, boa tarde para você, muito bem-vindo ao nosso Viva Tarde. Primeiro eu quero saber, com quem você aprendeu essa profissão tão legal? Boa tarde. Então, eu aprendi essa profissão com meu pai, que aprendeu com meu avô, que ele tinha uma fundição lá em Portugal e veio aqui para o Brasil e acabou ensinando para mim e para o meu irmão essa arte de cuidar dos sinos. Eu acredito que não seja uma arte, é uma missão, né? E Papai do Céu me deu essa missão para cuidar dessas belezuras. É muito legal, gente, porque ele é do Rio de Janeiro e ele é um dos únicos sineiros lá. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre essa profissão. Ela está extinta assim mesmo, Manuel? Sim. Na verdade, lá eu faço os dois trabalhos, né? Tanto de fazer a manutenção dos sinos, como também tocar. Porque nem todas as igrejas têm os sinos automáticos como aqui, entendeu? Então precisa de alguém para tocar os sinos. E quando tem necessidade de tocar algumas ocasiões, como dia da padroeira, dia festivo, Semana Santa, aí eles me convidam e eu vou lá tocar. Olha que demais! E aí, vamos contar para o pessoal de casa algumas características, então, sobre os sinos. Existem 3 tipos de sinos. Esse aqui do santuário é um mais moderno, é isso? Então, esse aqui é um carrilhão de sinos, tá? São sinos afinados, por isso que ele toca a melodia. É diferente de alguns carrilhões que tem em outras igrejas, que eles não tocam música. E aí, como acontece a manutenção dos sinos, então? Porque a galera de casa deve estar pensando, como é que é? De quanto em quanto tempo é feita essa manutenção? Então, a manutenção aqui, vou exemplificar aqui no santuário. No santuário é feita de 30 em 30 dias. E funciona da seguinte forma. Aqui nós temos um conjunto de sistema. É um sistema digital que é a memória, é o equipamento que você programa tudo, faz tudo. Ele emite um sinal eletrônico para um equipamento elétrico e esse equipamento elétrico envia sinal para a parte mecânica. E como é que é feita essa manutenção? Em cada sistema desse, digital, eletrônico, elétrico e, por final, mecânico. Isso tem que funcionar tudo em conjunto. Se uma dessas partes não funcionar, para tudo. E aí, a gente viu que tem um caminhão, o pessoal de casa com certeza está vendo as imagens aí, dos meninos que trabalham com você também, passando uma espécie de produto para deixar o sino brilhante. Do que ele é feito? O que é esse material? Então, ali hoje eles estão fazendo um tipo de manutenção. Tem sempre um esquema para cada manutenção. Hoje eles estão lubrificando os mancais e rolamentos, que lá em cima tem mancais e rolamentos, e depois eles passam uma cera de silicone, que essa cera, além de proteger, deixa o sino meio brilhoso, né? Então esses são os dois materiais, mas isso é só segredo, né? E aí, olha só, eu tô com algumas curiosidades aqui, que o sino mais antigo, gente, fica no campanário da igreja Nossa Senhora do Carmo, na Antiga Sé, no centro do Rio de Janeiro. Ele foi datado em 1621 e adivinha quem faz a manutenção desse sino? Esse sou eu. E deixa eu explicar por que esse sino ainda é o mais antigo e não está trincado. Por quê? Conta pra gente. Porque esse sino era um sino específico para tocar toques fúnebres. Então ele não é tocado sempre. Porque quando se monta um campanário, um conjunto de sinos,
O sineiro sempre pensa em tocar sinos festivos, tá? E sempre tem um sino com uma tonalidade meio fechada. Esse sino só é tocado em ocasiões de tipo Semana Santa, ou então na época, né, da época colonial, quando morreu alguma pessoa da igreja, algum benfeitor. Então, se a procissão com a pessoa morta saía, passava em frente e tocava sempre esse sino, e as pessoas também que estavam ao redor da igreja escutavam esse toque, sabia, alguém morreu. Deu pra você entender? Na verdade, os sinos era a internet da época. Olha só, era tipo um aviso. Então, eles se comunicavam com as pessoas. Inclusive, no centro do Rio, lá tem um corpo de bombeiro que fica no centro do Rio. E existe uma torre. E essa torre ficava sempre um vigilante ali em cima. E ele sabia, existia um código. Quando tocava 2 vezes, estava pegando fogo num bairro. Tocava 5 vezes, era outro bairro, entendeu? Era uma forma de comunicação. Além de chamar os fiéis, ele também fazia esse trabalho também. Que incrível, gente. Aí, para finalizar aqui, ó, o maior sino do mundo é batizado de Vox Patris, que é a voz do Pai. E olha só, ele pesa 55 toneladas, tem 4 metros de altura e ele já chegou. Ele saiu da Polônia e chegou lá no Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Esse aí é grande, hein, meu amigo? Esse é bem grande. Olha, o que eu faço manutenção, o maior que tem no Brasil era esses de 5.600 toneladas, que é lá no Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Esse é o maior do mundo, né? 55, tu imagina. Esse nosso sino aqui, o maior aqui, tem 2.150 quilos. É imenso. É que daqui você pensa que ele é pequeno, mas quando você chega próximo, tu vê como é que ele é. O do Mosteiro do Rio de Janeiro, o badalo dele é como se fosse o tamanho de uma bola de futebol. Agora, tu imagine esse de 55, como é que é o tamanho da bola. Eu tô bem curiosa. Vamos lá para Trindade, a gente conhece o... Você me Gostou? convida que eu vou lá. Boa ideia, amiguinho. Eu volto com vocês. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, foi um prazer. A gente que agradece, muito legal nessa profissão. E que curiosidade, hein, gente? E aí, será que a gente vai para Goiás ver esse sino? Volto com vocês no estúdio. Valeu, Lê. Um Muito abraço bom. pro Manuel aí também, trabalhando hoje o vocês. dia todo ali, Abi.